na parte de terça-feira, o plano original de Deus. Quais métodos Deus desejava usar para conquistar a terra prometida? As guerras do povo de Deus eram lutadas por Deus. Deus era quem lutava as guerras. Aqui no capítulo 23 e no verso 20 a 33, aqui diz: Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Deus fazia tudo. Deus tomou sobre si a responsabilidade de conduzir o seu povo do Egito para a terra prometida. Deus tomou sobre si mesmo a responsabilidade de tirar você do Egito do pecado e conduzi-lo através do deserto. É o deserto da tentação. E você está sendo conduzido para a Canaã celestial. Deus nos conduz com segurança. Verso 21. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Verso 23. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heveus, aos heteus e aos perizeus e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Aqui diz que o anjo do Senhor iria diante deles. Este anjo do Senhor é Jesus Cristo, que é chamado de anjo do Senhor. Ele, Jesus Cristo, era a coluna de nuvem. Ele, Jesus Cristo, era a coluna de fogo à noite. Jesus Cristo era a rocha de onde saía a água. Jesus era tudo. Assim Jesus também é tudo para você hoje. É tudo na minha vida. Aqui diz Êxodo 23 e o verso 24. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Aqui Deus está dizendo que o seu povo, chamado para ser santo, deveria não se inclinar diante dos deuses do mundo. Hoje ainda existem deuses e ídolos no mundo e nós deveremos fugir deles. Nem farás conforme as suas obras. O nosso padrão não é o padrão do mundo. O nosso padrão é celestial. Nós obedecemos a ordem do nosso Pai. Deveremos destruir os ídolos. Quebrarás a todas as suas estátuas. Mas no original, estátuas significa pilares, obeliscos. Não deveremos adorar o sol, o dia do sol, o aniversário do sol, 25 de dezembro. Queridos, nós não deveremos adorar os ídolos, que naquele tempo eram ídolos de madeira, de pedra, mas hoje são ídolos disfarçados. O domingo representa o obelisco ao Deus Sol, e nós não deveremos nos curvar diante da santidade do domingo e nem diante da santidade do 25 de dezembro, porque é aniversário do Sol. Aqui diz: quebrarás de todo as suas estátuas, no original, obeliscos, e servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. É Deus que nos cura. Louvado seja Deus pelos médicos que existem, pelos bons cirurgiões, pelos remédios, mas não são eles que curam, é Deus quem cura. Por isso está dizendo aqui no verso 25, eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Verso 26, não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra, o número dos teus dias cumprirei. Verso 29, num só ano os não lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne em deserto e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Verso 30, pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Verso 31, e porei os teus termos desde o mar vermelho até ao mar dos filisteus. Queridos, não era a intenção de Deus que os israelitas lutassem por seu novo território. A luta pertencia a Deus. Canaã havia sido prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e deveria ter sido recebida como uma dádiva especial de Deus para Israel. Era Deus quem lutava as suas batalhas. Hoje é Deus quem luta as suas batalhas, meu irmão. É Ele que está à frente.
Você e eu somos o remanescente fiel de Deus, guiados pelo Espírito Santo. O modelo para a conquista da terra prometida foi apresentado durante a travessia do Mar Vermelho. Deus lutou por seu povo e deu a ele a vitória completa sobre os exércitos que planejavam destruí-lo. Os egípcios foram mortos no Mar Vermelho. Mas quem os matou? Deus. Quem destrói os nossos inimigos? Deus. Nós não deveremos tentar destruir os nossos inimigos, nem nos vingar, porque isso pertence a Deus. Deus batalha as nossas lutas. Os egípcios foram derrotados porque o Senhor interveio miraculosamente. Da mesma forma, na época do rei assírio, Senaqueribe, Deus derrotou o exército assírio. Em uma noite, 185 mil soldados assírios foram mortos. Por quem? Pelo anjo do Senhor. Eles foram destruídos sem que os israelitas tivessem que lutar. Deus concedeu a vitória porque o rei Ezequias confiou na mensagem divina dada por meio do profeta Isaías. Deus informou a Abraão que a terra prometida não seria imediatamente dada aos seus descendentes, mas só 400 anos depois. Isso está em Gênesis capítulo 15, versos 13 a 16. Deus disse para Abraão que a descendência dele desceria para o Egito e ali ficaria 400 anos. E somente depois disso, Deus os libertaria e os levaria para a terra prometida. Deus falou tudo antes. O motivo estava relacionado à maldade dos habitantes da terra de Canaã. Deus estava misericordiosamente trabalhando com aqueles povos, dando-lhes um longo período de graça para que se arrependessem. No entanto, eles continuaram na rebelião contra Deus e os seus valores. Por isso, quando a iniquidade daquelas nações estava completa, Deus estava pronto para dar o território aos hebreus como uma nova pátria. Além disso, o Senhor prometeu que expulsaria as nações à frente de Israel por 2 métodos incomuns, mas métodos eficazes. Primeiro, enviando terror sobre as nações ímpias. Segundo, enviando vespões, que os expulsariam dessas terras. Antes que os israelitas chegassem ao novo território, seus inimigos simplesmente abandonariam o lugar e fugiriam. Mas quem fez esta obra? Deus. Deus é quem luta as nossas batalhas. Assim foi no passado, assim é hoje, meu querido irmão. Não queira lutar sozinho. Deixe que Deus seja Deus na sua vida. O papel crucial na conquista da terra prometida seria desempenhado pelo anjo de Deus, o próprio Jesus Cristo. Esse mensageiro, chamado de anjo do Senhor, era Cristo, que guiou Israel, conquistou territórios e os protegeu. Ele, Jesus, estava na coluna de nuvem que os guiava de dia e na coluna de fogo que os protegia, aquecia e iluminava durante a noite. Israel tinha que prestar atenção e ouvir o anjo do Senhor, porque era Jesus. A porta da graça se fechou para as nações idólatras que ocupavam a terra de Canaã e eles foram destruídos. Hoje nós vivemos num tempo em que a porta da graça está aberta. Mas até quando a porta da graça vai ficar aberta? Apocalipse capítulo 8, verso 1 a 5, fala do 7º selo. E ali mostra Jesus Cristo fazendo a última grande intercessão. E então, capítulo 8 de Apocalipse, verso 5, mostra Jesus lançando o incensário sobre a terra e dizendo, está feito. Permaneça o ímpio na sua impiedade e permaneça o santo na sua santidade. Então Jesus Cristo fechará a porta da graça. No 7º selo, depois da grande e última intercessão, Jesus fechará a porta da graça. Meu querido irmão, hoje nós estamos vivendo em tempo de graça. Confessando os nossos pecados, vamos encontrar misericórdia, vamos encontrar perdão. Que Deus o cubra com perdão, com a justiça divina. Que Deus dê para você o Espírito Santo que em nós habita. Aleluia!